o tema do nosso trabalho é sobre corante em medicamentos, e esses são alguns dos tópicos que a gente vai abordar hoje. Os corantes são substâncias utilizadas para atribuir ou alterar a cor de um produto. Eles podem ser classificados como cores puras, lacas ou misturas. As cores puras são aditivos de cor que não foram misturados ou reagiram quimicamente com nenhuma outra substância. Já as lacas são formadas a partir da reação de cores puras com precipitados ou substratos. Por fim, as misturas são combinações físicas de corantes ou diluentes, sem ocorrer reação química entre eles. O uso de corantes é muito antigo. Desde o início da civilização, substâncias naturais já eram utilizadas para tingir tecidos, artefatos, alimentos e até para pinturas corporais e rupestres. Essas cores eram extraídas de plantas, frutos, sementes, cascas, raízes, insetos e moluscos, utilizando processos como maceração, destilação e fermentação. Um marco importante na história dos corantes foi em 1856, quando o químico inglês William Henry Perkin, aos 18 anos, descobriu acidentalmente o primeiro corante sintético, conhecido como púrpura de tiro. Após essa descoberta, diversos corantes sintéticos começaram a ser desenvolvidos, com o objetivo de colorir alimentos, medicamentos e cosméticos. Os corantes funcionam absorvendo radiações na faixa de luz visível, que varia entre 400 a 700 nanômetros. Quando a luz branca incide sobre uma superfície, parte dela é absorvida e a outra parte é refletida, sendo essa reflexão responsável pela cor que enxergamos. Por exemplo, um corante verde absorve todas as outras cores, exceto o verde, que é refletido. Além disso, a maioria deles apresentam propriedades químicas que são específicas, como a presença de anéis aromáticos, porque a presença de elétrons conjugados à ressonância eletrônica na cadeia facilita a absorção na radiação. Os corantes naturais são obtidos de fontes vegetais, animais ou micro-organismos. Eles possuem pigmentos naturais que conferem coloração e são classificados em 3 grupos principais: os compostos tretapirrólicos, como clorofilas, M e bilinas, os compostos isoprenoides, como os carotenoides, e os compostos heterocíclicos com oxigênio, como os flavonoides. Um dos benefícios do uso de corantes naturais é o poder antioxidante, além deles serem uma opção mais saudável e aceita pelos consumidores. Por outro lado, os corantes sintéticos são produzidos artificialmente e não possuem valor nutritivo. Eles são amplamente utilizados por conferirem maior estabilidade à luz, oxigênio, calor e variações de pH, além de apresentarem coloração mais uniforme, alto poder de tingimento e custo reduzido. Contudo, apresentam desvantagens relacionadas à saúde, o que tem levado à substituição gradual por corantes naturais. No Brasil, os alimentos que utilizam corantes sintéticos devem conter no rótulo a indicação colorido artificialmente e informar o nome do corante ou seu número INS, conforme normas da Anvisa. Bom, por que utilizar, os corantes em fórmulas farmacêuticas? A utilização dos corantes visa compactuar com uma melhor experiência para o público-alvo, para o paciente. E a gente pode ter tanto fins estéticos, como, por exemplo, um medicamento feito para crianças, que tem o sabor cereja. Esse medicamento, ele provavelmente vai ter coloração avermelhada. Seria um pouco estranho se tivesse coloração verde. Então, para fins estéticos, para a identificação do medicamento em questão, para tornar ele mais aceitável e até mesmo para a gente conseguir reforçar a identidade visual da marca. A legislação, o que ela fala em relação aos corantes nos medicamentos? Bom, a Anvisa é o órgão responsável por regular e fiscalizar os medicamentos e ela que vai ali avaliar a segurança toxicológica, os limites de uso, quanto a quantidade de corante que eu posso ter máxima e permitida ali na fórmula farmacêutica e também a lista de corantes permitidos. A partir disso, a gente tem a lei número 6.360, de 23 de setembro de 1976, que diz sobre a vigilância sanitária em relação aos medicamentos, drogas e os insumos farmacêuticos, como corante, por exemplo. Então, ela vai falar sobre a questão da rotulagem em bula, registro de produtos, e boas práticas de fabricação. E onde que eu posso encontrar a lista de corantes para medicamentos? Bom, a gente pode encontrar em farmacopeias ou no bulário eletrônico da Anvisa. Explicando um pouquinho sobre aplicações,
Os corantes, ele tem muitas aplicações na área farmacêutica, na indústria farmacêutica. E algumas que a gente pode citar é a razão estética, facilidade na administração, identificação, advertência e padronização. Então, em formas farmacêuticas, né, contendo substâncias ativas consideradas perigosas, a coloração ela pode servir de alerta. Formulações com a mesma substância ativa, que possui doses ali diferentes, também pode, né, ser diferenciadas a partir das cores. E também uma outra aplicação seria como indicadores de dissolução em poder de absorção. Bom, aspectos importantes, né, em relação aos corantes. Como, né, já dito anteriormente, o corante, uma das funções dele, das aplicações, é o fim estético, né, ou seja, a atração do indivíduo pela coloração do medicamento. E, bom, cada pessoa se atrai de uma maneira individual pela cor, porém, um estudo realizado na Dinamarca, Carter, 1957, que foi feito com cerca de 2.000 crianças entre 7 a 12 anos, revelou que elas eram atraídas principalmente por soluções que tinham a cor azul, violeta e vermelho. E o que acontece, né? Essa informação, essa observação, ela pode apresentar um risco de intoxicação de crianças. Por quê? Essa criança, né, ela pode ser atraída por essa cor. E aí, o que acontece? Sem uma supervisão, ela pode acabar ingerindo o medicamento e gerando uma intoxicação, que pode ser perigoso também. Porém, por outro lado, esse aspecto, né, é um aspecto que a indústria farmacêutica acaba explorando, ou seja, as cores que atraem um indivíduo. Então, assim, é um aspecto que a indústria farmacêutica vai acabar utilizando, né, para poder conseguir ali corar os medicamentos de acordo com as cores que mais atraem o público-alvo. A reprodução e a uniformização das tonalidades dos corantes também são tópicos muito importantes, porque nem todos os corantes vão conseguir desenvolver uma cor ali uniforme. Então, a gente pode ter variação de coloração em lotes, e às vezes alguns corantes precisam de dosagens maiores, né, até às vezes maiores do que as permitidas, para poder conseguir chegar na coloração desejada. E o que acontece? Às vezes, como não é permitido, né, esse aumento de dose, acabam sendo trocados os corantes para conseguir uma outra coloração. Então, essa uniformização, esse padrão de cor é um fator, um desafio muito importante para a indústria também. Por fim, né, devido aos informativos apresentados, a gente consegue concluir que o corante ele é muito importante, né? Ele tem muitas aplicações ali dentro da área farmacêutica e, né, ele é de extrema importância dentro dessas fórmulas farmacêuticas. Porém, né, desde que vise o bem-estar do paciente e que ele esteja sobre a legislação vigente. Com isso, né, a gente termina o nosso trabalho. Aqui a gente tem as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção da pesquisa e eu agradeço a sua atenção.